Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma aula. Essa aula faz parte do nosso bloco que é o estudo da Lei 13.266. Essa lei aqui, ela traz o que? Ela vai instituir a carreira do Fisco Estadual de Goiás através da criação aí do cargo aí, da organização do cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. O professor Luiz, eu já disse para vocês no primeiro vídeo, só quero fazer um reforço pedagógico. Esta aula nossa, na verdade, é um mini curso. Nós teremos 6 videoaulas, 6 partes, né? Então temos a primeira, disposições preliminares, está paga, gravada, já expliquei para vocês em detalhes. Muito importante esse assunto, a gente dá uma noção geral da lei. Agora nós vamos trabalhar o capítulo 2º das atribuições do funcionário fiscal e assim em diante a gente vai ter cada aula aí, cada capítulo uma aula, nem que a aula seja aí de 5 minutos, 2 minutos, mas nós trabalharemos capítulo a capítulo, bacana? Capítulo 2, das atribuições do funcionário fiscal, né? Então vem comigo aqui, o artigo 4º trata das atribuições, né? O que acontece, professor? Atribuições, né? Todas as atribuições, né? Então, a administração pública, as atribuições obrigatoriamente estão vinculados à palavrinha cargo, né? Então, cargo, todo cargo vai ter as suas atribuições, né? Olha aí, né? Atribuições. Quando este cargo, ele vai ser ocupado por alguém, um agente, né? Uma pessoa. Quando este agente ocupa o cargo, ele vai ter o quê? A competência de quê? De realizar e executar as devidas atribuições. Então, só para o seu conhecimento, quando fala atribuições, diz respeito ao cargo e à competência, o agente que ocupa o cargo para desenvolver as atribuições previamente aí previstas nas legislações. Então, essas aqui são as atribuições, né? Então, vem comigo, artigo 4º, né? As atribuições, né? As atribuições conferidas privativamente, marquem esse cara aqui, que eu vou explicar já, vou aprofundar um pouquinho esse sujeito aqui, privativamente aos funcionários fiscais, integrantes do quadro de pessoal do fisco da Secretaria de Fazenda são as seguintes, né? Então, ou seja, atribuições. Nós temos duas atribuições aqui específicas, né? Calma, eu vou falar do privativamente, né? 1. Executar tarefas de arrecadação de tributos estaduais quando decorrentes de atividade de fiscalização em unidade fixa ou móvel, né? Então, nós temos aqui, ó, essa primeira atividade, executar tarefas de arrecadação, né? E a segunda e última atribuição, de acordo com a lei, é a atribuição mais importante que vem caracterizar um auditor fiscal. Auditor fiscal. Qual que é essa atribuição? É a atribuição de quê? De efetivamente constituir o crédito tributário. Então, essa atribuição aqui, gente, tá? Ela vai ser exclusiva para os auditores fiscais da Receita Estadual, tá? Os auditores fiscais da Receita Estadual, elas têm essa competência aqui. E essa competência aqui só pode fazer quem? Os auditores, ou seja, é uma atribuição exclusiva, né? Professor, privativa. E aí, gente, aí eu vou falar um pouco de doutrina para vocês, tá? É claro que esse aqui é um assunto muito discutido aí no Brasil todo, se competência privativa é uma competência que você pode delegar, se competência exclusiva é indelegável. Eu entendo o seguinte, na minha ideia, todas as vezes que eu explico, eu uso o seguinte modelo mental, quando possível a aplicação. Quando a gente coloca competência privativa, significa dizer o quê? Que ela pode ser delegada. E competência exclusiva, não delegada. Então,
que eu estou dizendo para vocês aqui com os estudos que eu fiz, não só do estado de Goiás, mas alguns julgados aí na parte do Brasil, outros estados, seguinte, que algumas tarefas, em especial essa aqui de executar tarefa de arrecadação, né? Algumas tarefas bem isoladas, elas podem ser terceirizadas ou desenvolvidas por outros servidores, tá? Claro, isso quando delegado aí pelo secretário aí de Fazenda. Então, essas são as atribuições. Então, vem comigo. Qual que é a principal atribuição? Objeto que, com certeza, tá? Esse item 2 aqui, ele vem o quê? Esse item 2 vem o quê? Ele vem consolidar o seu conhecimento de quê? De direito tributário e, além do direito tributário, da legislação tributária, porque lá fala isso. Vamos fazer a leitura aqui, que aqui tem que explicar outras coisas para vocês. Então vamos lá, atribuição. Executar tarefas de arrecadação, tranquilo, né? Sem muitas explicações, né? 2. Constituir o crédito tributário relativo aos tributos estaduais, claro, né? Na área das coisas, sua circunscrição da sua competência, Estado de Goiás. De quê? Decorrente do exercício de qualquer tarefa de controle ou fiscalização, especialmente as realizadas por meio do exame de livro fiscal ou contábil, qualquer outro livro, documento ou mercadoria, quando em poder do sujeito passivo ou de terceiros, podendo, para tanto, utilizar-se de qualquer método ou processo de investigação ou auditoria de natureza tributária que vise a apurar as circunstâncias e condições relacionadas ao fato gerador, né? Olha aí, então, aqui está amarrando, né? Olha só, relacionadas com o fato gerador. Eu não quero dar aula de direito tributário para vocês, até porque no nosso site nós temos professores aí muito mais habilitados para isso. Mas olha só, a lei cria o tributo, a lei vai estabelecer o quê? O fato gerador. A partir do momento da ocorrência do fato gerador, pode ser realizado o quê? O lançamento. E com o lançamento, a constituição efetiva de quê? Do crédito tributário. Então, isso que está escrito aqui. Se você quer saber um pouco mais de fato gerador, eu, professor Luiz, eu já ministrei, tive a oportunidade de ministrar aulas de direito tributário aí, e eu tenho algumas aulas, olha lá, coloca fato gerador no Google, tá? Lá, no Google não, lá no YouTube, eu sou top 1 Brasil desse assunto, fato gerador dessa aula. Você vai lá e a gente vai explicar um pouco mais para vocês. Então, resumindo para vocês, tá? Atribuições do cargo de auditor fiscal são duas: executar a tarefa de arrecadação, tá? E constituir o crédito tributário. A competência mais importante, isso eu tenho que falar novamente para você, dada a importância desse assunto, que com certeza pode ser explorado na prova, é constituir o crédito tributário. Tá? Você está trabalhando o quê? Na Secretaria Estadual de Fazenda, arrecadação. Você somente pode arrecadar se constituir o crédito tributário e é uma competência exclusiva da carreira, né? Vamos lá. O que acontece? Qual que é o trabalho agora, professor, do parágrafo 2º, né? O parágrafo 2º da lei, ele vai dizer o seguinte, né? Olha, então a carreira tem o quê? Tem duas atribuições. Só que o seguinte, para fazer acontecer, a administração pública e o legislador, sabiamente, vai autorizar 16 meios necessários para que os membros da carreira consigam executar aí as atribuições do seu cargo, ou seja, são coisas de sua competência, compete a eles, né? Então vem comigo. O funcionário integrante da carreira fiscal, respeitadas as atribuições definidas nesta lei, fica autorizada ainda, ou seja, agora nós iremos ver 16 autorizações que o legislador concedeu à carreira. Primeira dela, né? E são o quê? São autorizações necessárias para o exercício da função. A gente vai ver uma delas, ó, parar veículos, né? E fazer o quê? Fazer auditorias, fazer diligências, fiscalizar, atuar, ou seja, são autorizações super necessárias para o seu exercício. Primeiro, realizar diligência ou verificação junto ao contribuinte estadual ou terceiro, bem como junto a órgãos da administração pública, objetivando revisar, complementar, suplementar ou corrigir
lançamento anteriormente realizado, inclusive para o fim de instrução processual, né? Bacana, né? Isso aqui faz parte da atividade do fiscal, né? Manifestar-se em processo administrativo tributário. Olha que coisa interessante. Eu, contribuinte, recebi um auto de infração ou fui notificado de um lançamento, eu não concordo com ele. O que eu vou fazer? Eu vou questionar administrativamente, ou seja, vai ser aberto um cara chamado de processo administrativo tributário. Se eu fiz isso com o contribuinte, é claro que o auditor lá, ele vai ter que se manifestar no processo, né? Que seja atuante, ou dele, que ele fez aquilo, ou para qual tenha sido designado. Tranquilo, né? Necessário. 3, olha só, fazer parar veículos. Mas fazer parar veículos dentro do produto tributário, em trânsito pelo território do Estado, inclusive a pôr lacre em carga nestes transportadas. Bacana, tranquilo, né? É o quê? Uma autorização que eles têm. Exigir a apresentação de mercadoria, livro, documento, programa, arquivo magnético e outros de interesse da fiscalização mediante notificação. Olha só, boa pergunta de concurso, né? Então você pode exigir a apresentação de quê? De mercadoria. A nota fiscal está constando essa mercadoria. Por favor, eu quero ver essa mercadoria. Então, exigir a apresentação da mercadoria, do livro, documento, programa, arquivo magnético e outros de interesse da fiscalização. Olha só, você pode só exigir a apresentação desses itens sob duas hipóteses, né? Interesse da fiscalização, não pode ser interesse pessoal, né? E você tem o quê? Que mediante notificação. Boa questão de concurso, né? O cara que faz uma questão no automático, o examinador faz lá mediante aviso. Pronto. Tá? Mediante o quê? Notificação, né? Item 5. Aprender mercadoria. Claro, né? Aprender mercadoria, livros, documentos, programa, arquivo magnético e outros objetos com a finalidade de comprovar a infração à legislação. Ó. Então você pode aprender, desde que seja para comprovar a infração à legislação tributária ou para instruir processo administrativo tributário, ainda que não pertencentes ao infrator. Bacana, né? 6ª, autorização. Olha que coisa interessante. Lacrar. Aí, lacrar móvel, gaveta ou compartimento onde presumivelmente estejam guardados livros, documentos, programa, arquivo ou outros objetos de interesse fiscal. Orientar o contribuinte em matéria tributária, né? Com certeza, os auditores fiscais são aqueles que mais têm conhecimento em matéria tributária, porque eles vivem o direito tributário dia a dia, né? Principalmente a específica. 9. Proceder à representação por crime de sonegação fiscal ou contra a ordem tributária, né? E aí, professor? E aí, claro que isso aqui deve alguma explicação, merece alguma explicação, né? Só lembrando, tudo isso aqui são o quê? São meios necessários para que você tenha condições de exercer a sua atividade de auditor fiscal, né? Proceder à representação, tá? Então, o que é proceder à representação? É você oficializar, as autoridades competentes. Professor, quem serão as autoridades competentes? O seu chefe, né, por exemplo, o Ministério Público ou a Polícia Civil do Estado. Normalmente a Polícia Fazendária, né? Então, representar. Quando você vai acontecer? Quando você, no exercício da sua função, identificar um crime de sonegação fiscal ou outro contra a ordem tributária. São duas coisas diferentes. Então, no exercício da sua função, tá, você está autorizado a proceder isso, inclusive, além da autorização, segundo a Lei 10.460, você, além da autorização, você tem um dever, você tem uma obrigação de fazer isso, tá? Bacana, bem? Então, isso aqui é competência 9. Que competência? Autorização 9. 10. Representar. Quem representa alguma coisa para alguém.
Ó, quem representa alguma coisa para alguém. Ao superintendente da Receita Estadual. Esse para alguém, quem que é? O superintendente da Receita, do superintendente da Receita Estadual, né, da Receita. O que? Contra expeditor de ordem de serviço. Ou seja, tem um gerente lá da fiscalização que vai expedir uma ordem de serviço. Só que essa ordem de serviço, ó, que determine a execução de tarefas diversas das atribuições previstas nessa lei a integrantes do quadro do fisco. Agora vem comigo, lá no caput da lei nós temos quantas atribuições? 2. Quais? Execução de tarefas de fiscalização e arrecadação e constituir o crédito tributário. Não é isso? Então essas são as suas atribuições, né? Ou seja, se você receber uma ordem de serviço, tá, que tenha o objeto dela diverso a essa atribuição, você está autorizado a representar ao superintendente da Receita, né? E aí, professor, cara, como eu tenho aí ampla experiência na administração pública, e não é muito diferente no Brasil todo, tem uma cultura já em relação a isso, né? Isso aqui, ó, ainda foi acrescentado agora, recentemente, 2016. Na minha opinião, devia estar acontecendo isso, né? Os caras lá estavam emitindo ordem de serviços com atribuições não correlatas aí ao seu exercício. Aí o legislador foi lá, ó, agora você pode representar o cara. Tá aí, né? Pronto, para resolver, né? 11. Executar outras atividades que visem ao melhor desempenho das atribuições inerentes à administração tributária. Ok, né? Então aí, ó, você pode fazer outras atividades aí, sempre administração tributária. 12. Exercer função de confiança ou cargo de provimento em comissão. São coisas diferentes. Função de confiança somente efetivos, né? Provimento ou cargos em comissão é outra coisa, né? É um cargo de comissão, aquele que você, livre nomeação e exoneração, onde toma as principais decisões aí de gestão, né? Relativas às unidades administrativas, integrantes da estrutura organizacional, Secretaria da Fazenda, quando para isso designado. Então você pode exercer aí, você tem autorização de exercer o cargo, ou seja, o comando, a administração, a gestão, o assessoramento dos cargos aí que compõem a estrutura, né? Competência 13. Atuar como perito. Olha que coisa interessante, né? Atuar como perito, né? Você é um especialista em legislação tributária. É claro, existem vários processos em relação a isso, no Poder Judiciário, procedimentos administrativos na Procuradoria-Geral do Estado e assim por diante, ou na própria Secretaria de Fazenda, né? Atuar como perito, tá? Perito, assistente ou desempenhar atividade correlata. A quem? Em apoio ao Poder Judiciário, à administração tributária ou à Procuradoria do Estado, requisitada em execução fiscal ou outra ação envolvida em matéria fiscal tributária, desde que, para isto, designado por ato da autoridade competente, sendo-lhe garantido, nas requisições provenientes, de quaisquer órgãos do Poder Executivo, o prazo para o seu cumprimento não inferior a 4 dias a contar do seu recebimento. Então, olha aí, estipulou até prazo, né? E aí, sobre prazo, eu passo uma experiência minha de professor Luiz Antônio, de concurseiro profissional, que examinador gosta de algumas coisas, principalmente em leis assim. Adora prazo, adora número, cara. Tudo que tiver número você tem que marcar, colocar aquele marca-texto. Examinador adora o quê? Adora a palavrinha não. Não significa o quê? Exceção, salvo, ressalva, alguma coisa assim. Adora também o não. Examinador adora também palavras excêntricas, né? Às vezes a gente encontra umas palavras excêntricas aí, porque ele está apostando o quê? Que o aluno estudou de forma superficial, não aprofundou no assunto, né? Bacana, não tem muito como explicar. Então, isso aqui ele está autorizado a atuar como perito, assistente ou desempenho na função aqui, ó, desenvolva matéria fiscal tributária, porque eles são os caras, né? Conhece tudo sobre isso, tem que conhecer mesmo, né? 14. Identificar, respeitados os direitos individuais, os direitos humanos individuais, né? O patrimônio, o rendimento e as atividades econômicas do contribuinte. Então, tem essa autonomia aí, tá? E o fisco aí está entrando na vida econômica de todo mundo, com certeza, né? 15. Proceder ao arrolamento de bens e direitos para o fim
de acompanhamento do patrimônio de sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública Estadual. Olha que coisa interessante, né? Então o cara está devendo a Fazenda Pública, está lá na dívida ativa milhões, né? Então o auditor fiscal está autorizado a proceder ao arrolamento de bens e direitos, ir lá no cartório, levantar o que ele tem. Tudo isso para o quê? Subsidiar a ação fiscal de cobrança, né? E finalmente, a última autorização concedida pela lei: administrar, controlar, gerenciar e promover com exclusividade, olha aqui ele colocou exclusividade, não colocou privativa, né? Ações que visem a segurança das informações fiscais prestadas pelos contribuintes, que digam respeito à sua situação econômica ou financeira, olha aí, garantir o sigilo bancário, né? Sobre sigilo fiscal, né? Sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades, constante de quaisquer arquivos, processos, documentos ou banco de dados com vistas à proteção do sigilo fiscal, né? Bacana, né? Então, aí para vocês essa questão aí, essa questão aqui do artigo 2º, o artigo 2º diz respeito às autorizações, né? Então, nós vimos atribuições e vimos autorizações. Eu dei uma alterada aqui na sequência dos parágrafos para melhor explicar. Então, vimos lá, temos duas atribuições e temos 16 autorizações. E agora, professor? Agora a gente vai para o parágrafo 4º, né? Que a gente vai tratar de alguns assuntos, de alguns conceitos inerentes a esta lei, claro que diz respeito ao fisco. É o conceito de agência fazendária e o conceito de unidade de fiscalização. O que é uma agência fazendária? Claro, tem diversas agências fazendárias. É uma unidade administrativa, olha que coisa interessante. Unidade administrativa, não é de gestão, é administrativa, de atendimento, arrecadação e fiscalização, ou outro equivalente na estrutura da Secretaria de Fazenda, incluída aquela que tenha mera atribuição arrecadatória, coleta de informação fiscal ou preparo processual. Então, isso aqui é a agência fazendária. E nós temos também a unidade de fiscalização, né? A unidade de fiscalização, ela pode ser fixa ou móvel, né? Qual que é o nome da unidade de fiscalização fixa? Posto fazendário, tá? Posto fazendário. Qual que é o nome da unidade de fiscalização móvel? Comando volante. Então, nós temos aí esses termos aqui. Tem que saber, e claro que você vai saber no exercício das suas atribuições, né? Parágrafo 7º. As áreas de atuação serão divididas conforme descrito a seguir, tá? Então, as áreas de atuação, né? E aí, professor, tá? Aí, a gente vai voltar naquele assunto de carreira em Y, né? Então, o cara entra, todos são auditores fiscais da Receita Estadual, tá? Todos eles, seu provimento. Aqui tem regras de provimento, de desenvolvimento, tal. E só que ele se especializou em dois troncos, né? Auditoria e planejamento, auditoria, fiscalização, tá? Em trânsito, né? Temos aí. Lembra-se, só voltando aqui no artigo anterior, 750 cargos que é a carreira. Esse sujeito aqui são 650 e esse outro cara aqui são 100 cargos, né? E aí, professor? E aí nós vamos perceber o seguinte, tá? Que auditoria e planejamento, tá? Nós vamos ter, ó, duas competências, tá? E essas duas competências comuns. E aqui nós vamos ter duas competências comuns, ó, comuns, ok? E mais 4 competências específicas, tá? Tá aí. Tá? Nós temos aí 2 competências comuns, né? E 4 competências específicas, tá? E aí, professor? Aí ele fala o seguinte, tá? A gente vai ver, estou fazendo um resumo já desse artigo aqui, né? Que essas atribuições aqui, eu vou até trocar de cor aqui, vou colocar no azulzinho, vão ser para os servidores das classes A e B. Aí. E essa aqui, originalmente, para a classe especial, tá? Então, tá aqui. Então, carreira em Y, né? Ou seja, o cara faz o provimento aqui, ele vai entrar aqui. Por que ele vai entrar aqui? Porque ele entra no A1
e depois ele vai para o B, e depois do B ele vai ser para o C, e para o E, e depois do E ele vai atuar nesse produto aqui de competência comum. Essas duas competências aqui, ó, tá? Elas são iguais, tá? Agora, este cara aqui, dadas as situações que eu vou explicar, ele pode estar atuando aqui nessas competências aqui. Então, essa sim é a movimentação da carreira em Y, né? Ele vai se especializando aqui de acordo com os produtos, né? O que acontece? Auditoria e planejamento, o fisco estadual quer pessoas já com maior experiência, com mais capacidade, maior mérito, o cara que já tem aí um nível de aprendizado maior que o cara que está entrando. Então, esse aqui é o modelo mental que o legislador fez. Tá? E aí, prof, cara, o que eu passei para vocês aqui, você acha que o pessoal consegue interpretar? Não. Você pode pegar aula no YouTube aí, cara, tal, os caras vão fazer só leitura, eles não têm essa compreensão, tá, de gestão. Vamos lá. Área de atuação dividida. Primeiro, auditoria e planejamento. 650 vagas, né? Com as atividades. Tem quantas atividades? 2. Essa aqui vai ser 2 comuns. 2 comuns que também a outra área, que vai ser de auditoria, fiscalização e trânsito, terá também. Qual que são essas atribuições? Sempre, né? Olha aqui. Constituir crédito tributário. Claro. Relativo aos tributos estaduais decorrente de procedimentos de auditoria, especialmente as realizadas por meio de exame de escrita fiscal ou contábil de qualquer arquivo, documento ou mercadoria em poder do sujeito passivo de terceiros, podendo, para tanto, se utilizar de qualquer método ou processo de investigação ou auditoria que vise a apurar as circunstâncias e condições relacionadas com o fato gerador. E a outra competência aí, tá? Eu estou falando competência, mas outra atividade a ser desenvolvida por esse bloco aqui, que é de natureza administrativa, envolvendo direção, planejamento, coordenação, supervisão, controle e avaliação administrativa e operacional, coordenação e direção das atividades de corregedoria, inteligência, ensino, bem como a de articulação e intercâmbio com os outros órgãos e corporações, né? Então, nós temos aí essas competências aqui de auditoria e planejamento. E agora, prof? E agora, nós temos aqui a de auditoria, fiscalização e trânsito, que são 6, né? As duas aqui são comuns. Olha aí, tá? Comuns, né? Tá? São comuns, as duas aqui são comuns, né? Pode fazer a leitura, tá? Então as duas comuns, por quê? Porque os dois são auditores fiscais do fisco. Só que da auditoria fiscalização de trânsito, 100 vagas, lembra da carreira em Y, nós temos aqui mais 4 atribuições aí destinadas para esse tronco de atividades aí da carreira. Primeiro, arrecadação de tributos estaduais, quando decorrentes das atividades de fiscalização de unidade fixa, tá? Ou móvel, volante, fixa, posto fiscal, né? Posto fiscal. Ou seja, essa parte aqui, o legislador, junto com a administração tributária, claro que foi mensagem do Poder Executivo que encaminhou para a Assembleia Legislativa de Goiás, né? Está falando o seguinte, então essa galera, esses 100zão aí, vão entrar a trabalhar no trecho, né? Lá no famoso trechão, né? Comanda a unidade volante, né? Na móvel, no posto fiscal, né? Vai rodar o Estado, né? Isso que está dizendo aí, né? D. Competência específica para auditoria, fiscalização de trânsito. Constituir o crédito tributário decorrente do exercício das correspondentes tarefas de fiscalização referentes a, constituir o crédito tributário. Agora, é específico. Qual tarefa de fiscalização? Olha só, de trecho. Controle de mercadorias em trânsito, o caminhão passando. E os serviços de transporte com elas relacionados, transportadores, correios, desenvolvidas em unidade de fiscalização fixa ou móvel, no posto fiscal ou volante, né? 2. Acompanhamento de abates de animais em estabelecimento frigorífico ou similar. Lembre-se aí que o estado de Goiás aí tem uma parte significativa da sua receita no gado, né? No gado, né? Abatimento de animais, não só gado, mas aí tem porcos, enfim, tem vários aí, aves, né? Então tem que estar lá
acompanhando se corresponde ao que está sendo declarado, né? E, finalmente, do item D, né? Verificação de quantitativos de mercadorias existentes em estabelecimentos de produtor agropecuário, bem como o exame de documentos, livros, arquivos de sua escrita. O cara vai lá contar, vai ser o cara que está lá, agente de fiscalização de trânsito, né? E executar a contagem física e respectiva avaliação de estoque de mercadorias em estabelecimentos de qualquer contribuinte estadual, bem como a apreensão de documentos e equipamentos utilizados no controle de vendas, né? E, finalmente, última competência específica que nós temos, está aqui, que é executar o controle do regime ou sistema especial de fiscalização ou arrecadação, assim definidos na legislação tributária estadual, quando para isso designado por ordem de serviço específica, né? Pronto, bingo, tá aí para vocês, né? Então, só para resumir, eu peguei aqui o edital do concurso da FCC, Cefaz Goiás 2018-2019, para poder ilustrar esse conceito, porque eu tenho certeza que poucos têm essa vivência, essa experiência na administração pública. Então, aqui está o edital, né? Ó, aí, concurso público, Estado de Goiás, Secretaria de Fazenda, né? Que fala, ó, são o quê? 27 cargos, onde tem um número aí? Está no outro slide, ó, né? Tal, extrato publicado, 80, faz saber que é... Ó, aqui, ó, vem comigo. Concurso público para o provimento de cargo de auditor fiscal da Receita Estadual, classe A, padrão 1, do quadro da Secretaria de Estado de Fazenda, do Estado de Goiás, no qual tal, né? Aí vem aqui. Quantas vagas? 27, mais uma, 28 vagas, né? Olha aí. Aqui está falando que é para auditoria e planejamento, aqui está falando que é auditoria. Aqui está falando que auditoria é fiscalização de trânsito, não, é auditor fiscal. Então, o que acontece aqui? Ó, olha só, os 27 tá, são auditores fiscais da Receita Estadual. Tá? Segundo o estatuto deles, essa lei, a carreira, né, eles vão ser direcionados para a fiscalização de trânsito, né, a auditoria e fiscalização de trânsito. Né, essas 100 vagas aqui, ó, então tinha 27 cargos vagos, né? Tá? E aí, professor, tem 27 vagos, tinha 27 cargos vagos aqui. Aí, a gente vai ler que a lei permite utilizar o quantitativo dos 650 aqui, para o cara estar atuando aqui, a gente vai ler isso aí, que a lei permite isso, tá? Então tá aí para vocês a filosofia do CIS. Aí, o que acontece? Mas eu quero trabalhar auditoria e planejamento, tem mais afinidade. Cara, calma, eu quero sair do posto fiscal. O que acontece? Você está na classe A e B. Depois que você for para C, você vai cair para lá. Pronto. Claro que você pode voltar ainda para o AFT, né? E aí, prof, vem comigo, vamos explicar os detalhes. As atividades constantes no inciso 2, parágrafo 7, serão desenvolvidas por ocupantes da classe A e B nesta ordem, ou seja, auditoria e fiscalização de trânsito, tá? Então, o novato lá é o do posto fiscal, do fixo, do móvel, auditoria de fiscalização de trânsito, parágrafo 7, inciso 2. Mais um parágrafo, olha só. Então, são 650 auditoria e planejamento e 100 aqui auditoria e fiscalização de trânsito. Os integrantes da classe especial poderão desenvolver as atividades constantes do inciso 2, qual que é? Auditoria e fiscalização de trânsito. Lembra-se, posto fiscal e unidades volantes, móveis, né? Somente a pedido. Ó, somente a pedido, cara. Ah, vem comigo, vamos explicar aqui. Eu estou lá na secretaria, na burocracia tributária, tem, com certeza. Cara, eu não gosto disso, eu gosto de ver o troço acontecer, eu gosto de ir no trecho, porque lá tem horário especial, plantão. A opção do cara. Nada contra, estou só explicando aqui. Eu prefiro ir para o trecho. Então, você pode. Só que eu sou especial. Você tem que ser classe especial, din no bolso, cara. Cada movimentação é um troquinho a mais que você ganha, cara, pro resto da vida. Você tem que. O todinho das crianças, né, meu? Tem que preocupar com isso. Você quer, né? Você é especial. Aí você pode pedir. Ah, então eu posso, pode. Só que é o seguinte, observado ainda o interesse da administração, né? Ou seja,
naquele lugar que você quer ir, o motivo tem que ter interesse, ou seja, a administração pública vai ter que avaliar a sua opinião, lá não tem interesse que você atua nesse posto fiscal, nessa unidade volante, porque já está com o quadro preenchido, por exemplo, não há interesse. Então é uma decisão discricionária da autoridade tributária, né? E o parágrafo 10º, vem comigo. Na hipótese da inexistência de quantitativo suficiente na classe A e B, o que está acontecendo, né? Tem 28 vagas, por exemplo, no exemplo que eu passei. Tem que fazer assim, as atividades constantes do inciso 2, ou seja, de auditoria e fiscalização de trânsito, são 100 vagas, tá? Serão desenvolvidas pelos integrantes da classe especial, ou seja, uma possibilidade do cara da classe especial atuar lá na fiscalização de trânsito. Qual que é o critério? Obedecida a ordem crescente de antiguidade na classe, né? Ordem crescente de antiguidade na classe, né? Então tá certo, né? Vem comigo aqui. Gente, o salário é o mesmo, né? O salário é o mesmo. Então vem aqui, né? Primeiro aqui, vamos colocar aqui Pedro, tá? Então Pedro tem 10 anos na carreira. Aí temos que colocar o segundo aqui, José tem 11 anos na carreira, né? Vamos colocar o terceiro caso aqui, né? Pedro, vou pôr o João, né? Claro, o João tem que entrar aqui, tem 15 anos. Está precisando de um servidor público para atuar na área lá de agente fiscal, auditoria, fiscalização do trânsito, né? E aí, quem que vai ser? Ordem crescente. Então vai ser Pedrão, o mais novo. Então tá aí. Isso aqui foi uma forma, outro vai ser José e assim sucessivamente, né? Então este é o conceito, tá? Este é o conceito. Este é o conceito, né? Então tá aí para vocês, este é o conceito. Vamos ler de novo. Na hipótese da inexistência de quantitativo suficiente nas classes A e B, as atividades constantes no inciso 2, parágrafo 7, serão desenvolvidas pelos integrantes da classe especial, né, que está no topo da carreira, obedecida a ordem crescente de antiguidade na classe, tá? Na classe, tá? Artigo 5º, vamos lá, meus amigos. O funcionário fiscal que tenha ou venha a ter conhecimento de infração à legislação tributária. Então, olha só o comportamento, qual a atitude, olha só. Aliás, qual que é o cenário? O funcionário fiscal que tenha ou venha a ter conhecimento de infração à legislação tributária. Qual que é o comportamento exigido pelo estatuto deles? Ele é obrigado a adotar as providências necessárias à garantia do crédito tributário. Então, olha só, ele é obrigado, tá certo, a adotar as providências necessárias do crédito tributário, tá? Do crédito tributário. Então, ele é obrigado, né? Sob pena, então, se ele não adotar essas providências, o que pode acontecer com ele? Sob pena de ser responsabilizado pecuniariamente. Professor, o que significa pecuniariamente? Significa dizer que ele pode ser responsabilizado em din-din, em dinheiro, pelo dano causado à fazenda pública estadual, sem prejuízo de outras cominações legais. Prof, quais seriam essas cominações legais, né? Ele pode estar respondendo um processo administrativo disciplinar, tá certo? Ou seja, cominação de ordem administrativa, tá? Administrativa, através de um PAD, por exemplo, né? E pode ser de foro civil, né? Ordem civil, né? E pode ser também de ordem penal, se vier cometer algum crime contra a ordem tributária ou de sonegação fiscal. Então está aí a responsabilização. Ou seja, o que quero falar para vocês? Eu quero falar para vocês que o estatuto aqui, ele foi, a lei de carreira foi bastante rigoroso, né? Bacana? Então vamos lá. Qualquer coisa que ele descobrir, ele é obrigado, né? Tá até em vermelho aqui. E aí, professor, tem exceções? Claro que tem. Claro, o legislador, conhecedor da situação como é, ele trouxe aqui 4 situações na qual
pode ser, o servidor não pode ser responsável. Ó, não é, porém, responsabilizado o servidor fiscal, ou seja, que vai excluir a sua responsabilidade diante do caput do artigo 5º. Né? Primeira situação, vem comigo aqui. Pela omissão que praticar em razão de ordem superior devidamente comprovada, salvo se manifestadamente ilegal. Ou seja, o que aconteceu? O servidor, o fiscal, o auditor estava no exercício da sua função, ele recebeu uma ordem do seu superior, esse superior é o seu chefe, para quê? Para você praticar aquela omissão em razão da tarefa, né? E aí, professor? Pronto, você está fora. Agora, se você receber essa ordem do seu chefe e essa ordem for ilegal, você vai responder, tá? Somente quando ela aliás, se ela for legal, está excluída a sua culpa, tá? A sua responsabilidade. Se for ilegal, você responde. Por quê? Porque você, como servidor do fisco, você tem a obrigação de saber o que é legal e ilegal. Você tem essa responsabilidade. Segunda excludente da sua responsabilidade, tá? Quando deixar de apurar infração em face de limitação própria da tarefa que lhe tenha sido atribuída. O que é isso? Você recebeu para apurar aquela infração, só que você não detém os conhecimentos e a habilidade necessária para tal. Você não tem, então você não pode ser culpado em relação a isso. Outro caso, outra hipótese da excludente. Então, primeiro, você não tenha limitação. Você tem o quê? Você tem limitação própria. Ou você não tem recursos colocados à sua disposição para fazer frente a essa tarefa. Só que é o seguinte, você não tem recursos, não tem meios, ou você não tem condições, só que você tem que comunicar o fato à autoridade competente, para a autoridade competente te auxiliar em questão de recursos ou de limitação própria, ou repassar para alguém a apuração dessa infração. Então você tem que agir, né? 3. Quando se verificar que a infração depende do exame de livros ou documentos fiscais ou contábeis a ele não exibidos. Ó, quando não exibidos, você não sabe, entendeu? Ó, você não tem aqui, ó, não exibidos, está bem claro, né? Então você não teve conhecimento, desde que o sujeito passivo tenha sido regularmente notificado para tal fim. Então, o sujeito passivo foi notificado para entregar, lembra das autorizações que você tem na lei, sem que haja procedimento à exibição e, por isso, já tenha sido lavrado o documento de lançamento por embaraço à fiscalização. E, finalmente, o último item de excludente aí, da sua responsabilidade, quando a cobrança a menor, tá? Quando é a cobrança. Por isso que todo tipo de atuação, cara, né? A legislação passa, né, para o fiscal, né? Uma margem de interpretação de tanto a tanto, né? Você pode reparar que o cara sempre coloca o valor máximo, né? Por que o cara sempre coloca o valor máximo? Por isso, para não restar dúvidas, né? Então ele sempre coloca quando a cobrança é menor. Então o cara, ó, vamos lá, por exercício da sua função, sempre colocar a valor máximo, né? Tiver sido feita em virtude de declaração falsa do sujeito passivo ou ficar comprovado que a fraude foi praticada em circunstâncias e sobre formas de tais que, ao servidor, não foi possível ou se mostrou impraticável tomar as providências necessárias à defesa da fazenda pública. Então está aí as quatro medidas aí de excludente de responsabilidade do artigo 5º. E agora, professor, vamos para o parágrafo 2º. Tá? O parágrafo 2º, eu vou ter que voltar aqui para o parágrafo 1º. Então vamos lá, parágrafo 1º, inciso 1. O que diz? Ó, não, porém, será responsabilidade do servidor fiscal pela omissão que praticar em razão de ordem superior. Opa, ordem superior. O parágrafo 2º vem explicar o que é esse ordem superior. O ordem superior aqui é o chefe do servidor fazendário. Olha aí, né? Ok. Devidamente provada, salvo manifestadamente ilegal. O que diz isso aqui? Ó? Na hipótese do inciso 1 do parágrafo anterior, 2.1, né? Responde pelos prejuízos causados à fazenda pública à autoridade. Aqui, ó.
Ou seja, o parágrafo 2º, ele vai o quê? Determinar a conduta da autoridade. Tá? A autoridade que mandou fazer a omissão. Então, ou seja, não pode ficar aí, alguém tem que pagar o pato. Ou vai ser o servidor, ou auditor, ou a autoridade, né? Que houvesse pedido. Aí temos duas hipóteses, né? Vamos lá. O chefe, no caso que ele deu uma ordem ao fiscal, né? Ó, integralmente, no caso da ordem seja legal. Então, o chefe lá, ele emitiu uma ordem legal, dentro da legalidade, para o servidor praticar a omissão. Neste caso, quem vai pagar o pato vai ser o chefe, 100% integralmente, né? Outra situação, o chefe deu a ordem de omissão, só que essa ordem é ilegal. Se a ordem é ilegal, o que acontece? Não vai excluir a responsabilidade do servidor. Neste caso, os dois pagam pato. Vão responder juntamente, conjuntamente, solidariamente com o funcionário, caso a ordem seja ilegal, né? Olha aí, detalhes em cima de detalhes, né? Rapaz, isso aqui dá margem para o legislador aqui, para o examinador fazer uma excepcional aqui questão de prova, né? Só abordando a ordem superior, legal e ilegal, quem deve ser responsabilizado aí pecuniamente também, entre outras providências, ok, dessa conduta, né? Vamos lá. Artigo 6º, né? Salvo disposição ilegal, em contrário, é vedada a atribuição ao funcionário do fisco de encargo, função, tarefa ou serviço diversos a do seu cargo, né? Ou seja, o artigo 6º, a intenção do legislador é uma só. Ele quer evitar o quê? O desvio de função. É claro, são profissionais aqui de alto gabarito, que têm uma grande responsabilidade, o fisco é uma atividade essencial, então esses servidores deverão atuar na atividade essencial, que é a administração tributária. Isso que está dizendo aqui, esse é o recado dado do parágrafo 6º. Só que, no Brasil, o que mais tem é exceção. Incluíram aqui, tá, um parágrafo único aqui, de exceção ao caput do artigo 6º. E, contudo, permitido ao funcionário fiscal exercer a fiscalização de outros tributos não instituídos pelo Estado, cuja competência, para tanto, lhe tenha sido delegada pela entidade tributância, né? Aí pode ser aí uma da entidade tributância, o próprio município, né? Aí tem que ter convênio, assim por diante, deu essa possibilidade aí, né? Ok. Parágrafo 7º, vem comigo aqui, né? A administração fazendária e seus funcionários fiscais, nos limites de suas áreas de competência e circunscrição, tem precedência sobre os demais setores da administração pública, especialmente quanto a exame de livro, documentos, programas de arquivo magnético e outros objetos de interesse fiscal, quando convergirem ou conflitarem ações ou processos administrativos conjuntos, concomitantes ou concorrentes entre os órgãos ou agentes do poder público, né? E aí, professor, marca essa palavrinha aqui, precedência, né? Vou colocar até uma cor diferente aqui para destacar, né? Vou colocar um vermelho, né? Ó, tem precedência. Puxa vida, professor, nós já vimos isso, claro, a gente já viu aqui nas nossas aulas, né? Lá o artigo 37, inciso 18 da Constituição Federal. Só que aqui ele ampliou essa prerrogativa, né? Vamos supor que tem uma empresa que está lá em recuperação fiscal, está falida, está fechando as portas, né? E tem outros órgãos do poder público que estão querendo esses documentos. Então, esse artigo 7º está dando preferência para os servidores, a Secretaria de Fazenda aí, para ter acesso a esses documentos aí, esses processos administrativos, né? Parágrafo único. A precedência que trata este artigo inclui, está ampliando o escopo do parágrafo 7º, também a prestação de informação pela autoridade competente acerca de fatos ou desdobramentos resultantes de investigações realizadas pelo poder público que envolvem um assunto de natureza de interesse tributário, né? Ou seja, é o produto tributário como
cara, a administração essencial do Estado, né? E, finalmente, vamos para o nosso último artigo dessa aula, magnífica, né, o artigo 8º. Esse artigo 8º, a gente já falou para vocês o seguinte, hoje, essa aula é de atribuições, né? Então, você sabe que o auditor fiscal, ele tem duas atribuições básicas, né? Primeiro, executar as atividades relacionadas à fiscalização e arrecadação de tributos estaduais e o tal do crédito tributário. O crédito tributário ele é efetivado através do lançamento, que é exclusiva, toda a legislação estadual e federal diz respeito a este sentido, do funcionário, auditor fiscal, no caso aqui, né? O que ele está falando aqui, ó? Em uma situação, outra pessoa não habilitada, ou seja, que não seja auditor fiscal, aí, por exemplo, venha constituir esse crédito tributário. Aí ele trata, ó, é nulo qualquer lançamento de crédito tributário praticado por pessoa não ocupante de cargo integrante do quadro de pessoal do fisco, sendo inadmissível o reconhecimento de desvio de função para qualquer efeito administrativo, né? Então tá aí para vocês aí. Então, ele é nulo, né, o lançamento do crédito tributário. Ainda fala, sendo inadmissível o reconhecimento de desvio de função para qualquer efeito administrativo. Então, eu sou gestor, por exemplo, eu fui lá, exerci, fiz um desvio de função, virei fiscal, por exemplo, auditor fiscal, e lá constituí. Ele fala aqui, ó, que é inadmissível esse tipo de conduta, né? Isso aqui chama-se proteção da carreira, né? Porque se não tivesse isso, as outras carreiras vão estar fazendo constituição do crédito tributário e aí perde a força da categoria da carreira, né? Pronto, finalizamos aí mais uma aula, paga para a galera aí, atribuições aí dos auditores fiscais, né? Aqueles a quem amamos, têm todos os direitos sobre nós. Então, as pessoas a quem nós amamos têm todos os direitos sobre nós, até o de deixarem de nos amar, né? Olha aí, até de nos deixarem de amar. Às vezes as pessoas não aceitam isso, né? E é uma pura verdade, hein? Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.